Meu estudo eu comecei a estudar assim, pelo que eu me lembre, né? Lá no centro comunitário. Acredito eu que o Raí passou por lá também. Sim, é verdade. Comecei por lá. Naquela época, assim, para mim, foi muito dificultoso a questão do estudo. Eu sempre tive dificuldade. Ainda hoje eu me recordo que devido à dificuldade que eu tinha, e naquele tempo, pelo que eu apresentava, eu já tinha dificuldade. Hoje em dia, caracterizado como TDAH, né? Que é o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. E naquele tempo eu atrasei um bom tempo. Da quinta série, naquela época eu estava no centro comunitário, eu voltei para a primeira. Naquele tempo, assim, eu fiquei com raiva, né? Fiquei com raiva. Mas vale ressaltar que naquele tempo, na quinta série, eu não sabia escrever, eu não sabia ler. Eu lembro perfeitamente que eu pegava no início da linha, eu só fazia M. M, do início ao final da linha. Me lembro como hoje, uma professora que eu tinha lá, que mora na Pirituba, a dona Fátima, que manda um abraço, um grande beijo para ela, tenho muito estima e consideração por ela, mas ela tinha paciência comigo, ela entendia que eu não sabia, mas também não me cobrava tanto. Exigia, assim, o máximo que podia, extraía de mim o máximo que podia para ver se eu conseguia desenvolver aquela coisa, só que infelizmente não conseguia. A única nota boa que eu tirava naquela época era um 10, que era em arte, pintura e desenho. Quando se tratava de ler texto, que eu já sabia que ia ter, né? Naquele tempo eu já ficava nervoso, preocupado, porque eu sabia que eu não ia saber. E eu ver meus colegas, todos eles, lendo, e eu não saber, para mim era constrangedor. Eu ficava com vergonha e tudo, tentava disfarçar. E escrever também não sabia. Aí teve um tempo que voltei, me reprovaram, né? Aí voltei para a primeira série, comecei tudo do início. Aí fui desenvolvendo aos poucos. Mas eu fui desenvolver mesmo de verdade com uma professora chamada Regina. Na época, saí do centro comunitário, fui para o Campestre, nessa época. Aí peguei perdão, lá. quantos anos mais ou menos você tinha nesse período? O Atício, assim, não vou lembrar a idade exata. Não tenho muita recordação. Porque quem me conhece sabe que a minha memória para lembrar das coisas não é boa. Não é boa de jeito nenhum. Aí fui para o Campestre nessa época. Me lembro, peguei a professora Regina, por sinal, eu deixo um abraço aqui para ela, tenho muita admiração por ela. E com a professora Regina foi quando eu consegui desenvolver de verdade. Foi quando eu consegui desenvolver de verdade, comecei a ler, comecei a escrever. E depois de lá, partiu o ensino médio, né? Consegui concluir o ensino fundamental lá. Aliás, de lá do Campestre, eu tive... Porque naquele tempo também, na questão do estudo, eu não era um aluno muito bom, tanto no comportamento quanto no pedagógico, não era. Eu era tido como um danado, um dos perigosos do colégio. Mas mesmo que eu fosse danado naquela época, eu conseguia ter respeito dos professores, dos meus colegas, sempre fui assim simpático, educado. Às vezes é porque a gente se exaltava, né? Que faz parte. Aí de lá, devido a um problema que houve, eu fui pro Cocal. Faltando uns 6 meses para me finalizar o ensino fundamental lá no Campestre, devido a um problema, eu pedi a transferência para o Cocal. Aí fui. Aí nesses 6 meses que era para eu ter ido para o Cocal, talvez eu fui 2 meses, talvez. E quando ia, era só para atrapalhar o negócio. Era só para atrapalhar. Só que lá no Cocal aconteceu um fato que eu agradeço até hoje. Apesar de ser danado, fiz amizade com alguns professores. Tem uma professora lá que na época acho que ainda fazia faculdade, não era nem formada, mas muito capacitada, que é a Dinar, mora no Maracajá. Também teve outro professor lá que se tornou amigo, falo com ele até hoje, que é o João Nobre, gosto muito, tenho uma admiração por ele. Inclusive, se ele estiver assistindo, ou se não ver agora, mas depois deixa aqui registrado, um abraço para ele. E também Dona Lucelene, uma professora que me ajudou muito lá no Colégio do Cocal. E quando foi para finalizar o ano, que era para mim sair de lá pro ensino médio, eu fui receber meu boletim, né? Triste, sabendo da reprovação, né? Porque assim, a gente é danado de tudo, mas chega no final do ano, a gente sabe que não contribuiu para passar, mas quer passar. Quer passar. A gente quer passar. Desse jeito. Verdade. Aí eu fui na certeza que eu tá reprovado, né? Aí beleza, eu fui lá, meio para baixo tudo. Aí peguei meu boletim e saí com ele andando, nem olhei ele logo, né? Saí com ele andando. Aí quando eu olhei no boletim, cara, aí eu fiquei surpreso e animado ao mesmo tempo, né? Que tava lá aprovado.
Mas eu não sei se naquele tempo era ingenuidade, mas ainda eu voltei pro professor que me entregou o boletim, né? Aí eu disse assim, professor, que nesse caso eu não vou citar o nome dele. Professor, eu tô sem entender aqui o negócio. É assim, eu tô olhando o boletim aqui, tá aprovado. E assim, eu pensei que ia ser reprovado, porque assim, dificilmente eu vinha. Quando eu vinha, eu mais atrapalhava do que eu estudava. Aí o professor usou uma frase assim, Ismael, a gente sabe que tu é inteligente, que tu é capacitado. No momento, tu só não tá querendo usar dessa capacidade que tu tem. Por isso, a gente vendo uma possibilidade dessa, você tem futuro para frente. A gente não vai lhe prender aqui por causa disso. Vai pro ensino médio, vai estudar, a gente sabe. Cara, assim, foi uma frase que ele disse para mim naquela época que eu botei isso na minha cabeça e fiquei assim muito reflexivo sobre o que ele me disse. Fui para casa pensando e tudo, porque assim, elogio para mim sempre teve, apesar de eu ser danado e tudo na época, sempre teve. Aí pronto, agradeço esse professor, não vou citar o nome dele, mas ele sabe com certeza que eu estou falando. Aí de lá vim para o ensino médio. No ensino médio, quando eu cheguei no ensino médio, eu continuei do jeito do fundamental. Naquele momento, as palavras do professor, naquele momento, não me serviu. Fiquei muito reflexivo. Mas aí, eu sempre gostava de tirar gracinha e tudo. Eu acho que naquele tempo, acho que a gente gosta de se amostrar. Eu acho que a palavra é essa. A gente gosta de se amostrar. Para as meninas. Aí, pois é, justamente. A gente quer chamar atenção. A gente quer chamar atenção. Aí, no primeiro dia de aula, eu muito lá sentado, todos os alunos lá e tudo. Aí, não me recordo bem se foi o coordenador que disse que os alunos têm aquela receptividade que a escola faz, né? E todo mundo lá, sentado e tudo, e o professor disse, cada porta tem a lista dos alunos, onde é que você vai estudar e tudo mais, não sei o quê. Aí os alunos saíram tudo doido, procurando e tudo. E eu lá muito bem sentado na minha cadeira. Aí, se eu não me recordo, foi o coordenador que chegou em mim e disse assim, ei, você não vai procurar sua sala, não? Aí eu disse, eu que você é abestado de estar correndo atrás, se alguém quiser que me leve até lá. Eu disse, né? Aí, eu achei engraçado, foi um professor que disse assim, pelo jeito, esse vai dar trabalho. Já começou se amostrando. Amostradinho, né? Primeiro dia. Aí, e de fato foi. Mas em compensação, sempre continuou esse legado assim, Deus ser danado, mas sempre me dá bem com os colegas, com os professores. Estão confirmando aqui mesmo. Estão confirmando? Aqui no bate-papo. Já a gente fala. Pois é, aí, beleza. Aí no percurso do ano, né? Sim. Surgiu lá uma proposta lá de ser presidente do Grêmio, no ensino médio. Aí eu acho que onde foi que começou a mudar de fato minha vida, a questão de estudo estudantil. Eu acho que foi pelo meio do segundo ano do ensino médio, mobilizaram lá a questão para concorrer à presidência do Grêmio Estudantil, né? Que é o pessoal que vai representar os alunos nas questões escolares. Eu fiquei animado, porque assim, eu era danado, mas eu sabia conversar, eu sabia falar, eu era educado, eu sempre fui assim. E poderia ter o apoio dos outros alunos, Sim, né? sempre fui assim. Aí eu já pensei na minha cabeça, eu sou amostrado, sem falar, sem conversar, com certeza vão me convidar. Essa é a minha chance, né? Aí a colega da minha turma levantou a tiço. Saiu de carteira em carteira, dizendo esse vai ser o presidente, esse vai ser o coordenador, esse vai ser o tesoureiro. E era 10 vagas nessa época, né? E as vagas se acabando. Eu disse, ela não vai me chamar, não. E no final não chamou. Aí eu fiquei assim triste naquele momento, né? Fiquei frustrado. Fiquei frustrado, mas beleza, fiquei na minha, né? Também não fui questionar. Aí depois dos 4, 5 minutos, bateu uma colega da outra sala, na porta lá onde eu estudava, na sala, né? Ela já veio falando, né? Se não me falha a memória, foi a Lara e a Kelly. Manda aí um alô pra vocês, hein, meninas? Acho que foi a Lara e a Kelly nesse tempo. Se não me falha a memória. Se tiver sido outro, meninos, pode mandar mensagem aqui, tá? Que a gente registra. Aí a Lara me chamou. Disse assim, Ismael, a gente tá pensando em concorrer da presidência do Grêmio, ó. Ela é. E a gente vai te colocar como presidente. Eu, olha a coisa melhorando. Aí, deu bom. A gente formou a chapa, a gente concorreu. Na época se formou 3 chapas. E a gente conseguiu ganhar em primeiro lugar. A gente conseguiu ganhar em primeiro lugar. E a colega que me deixou de fora, a chapa dela não ganhou, ficou em último. Mas pro final da campanha, a chapa dela já estava declarando apoio para mim. Aí sim, foram momentos assim que a gente resiste, que eu registro,
que assim eu guardo como boas lembranças, que tudo serve para aprendizagem da gente.